Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Uma resenha inclusive cristã hoje. Falaremos sobre o livro O Peregrino de John Bunyan, um clássico da literatura cristã. Um livro que foi publicado em 1678 e que ainda assim, mesmo sendo um clássico, é uma leitura muito tranquila, uma leitura muito simples. Portanto, eu acho que pode ser lido até por pessoas que estão começando a ler, uma leitura que pode ser feita até por um adolescente, talvez até uma criança, dependendo da situação. É um livro muito interessante, mas que, embora seja um clássico, nós conhecemos alguns que, embora escrito há muito tempo, eles conseguem permanecer um pouco mais atuais. Um caso que eu resenhei aqui no canal recentemente, que também é cristão, é o livro Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Embora seja um livro já com alguns séculos desde a sua publicação, ele é muito mais atual. Este livro, O Peregrino de John Bunyan, ele já dá sinal da sua idade, de fato. Eu já li muitos livros tão antigos quanto que não dão tanto sinal assim. Isso por quê? Porque o livro é bem óbvio. E ele é óbvio porque o John Bunyan, ele adjetiva os personagens de acordo com a sua característica principal. Então, dentro do livro, nós vamos ter, por exemplo, o cristão que está fugindo da cidade da destruição. Ele encontra um homem chamado evangelista. Esse evangelista vai lhe orientar a abandonar tudo para seguir o caminho reto em direção à luz ou em direção à porta estreita. Eu digo ou porque ele não conseguiu enxergar de longe a porta estreita. Então ele falou, você está vendo aquela luz? Siga aquela luz. E aí você vai chegar na porta estreita. Então são propositalmente isso, tá pessoal? Mas são bem óbvios os adjetivos e os nomes. Porque também vão aparecer pessoas. Assim como o cristão é cristão simplesmente porque ele crê em Cristo, existe fiel que vai aparecer em determinado momento que ele vai ser fiel por causa da sua fidelidade. Vão existir também pessoas com nomes negativos simplesmente porque essas pessoas, como principal característica, são negativas. E aí vai ter lá qual é o motivo. Por exemplo, vai aparecer, e esse eu gostei bastante, inclusive, o sábio segundo mundo. E por que é sábio segundo mundo? Pô, você já sabe. Então, não vai ser um livro que em momento nenhum ele vai te causar uma surpresa. Em momento nenhum você vai ficar impactado com alguma situação. Porque como os personagens são apresentados pelos nomes, e os nomes desses personagens são o que eles são de fato, automaticamente você não vai ter nenhuma surpresa no decorrer da história. Esse é um ponto que pode ser visto de uma forma negativa, porque evita surpresa e tudo mais. No entanto, também é positiva porque torna a leitura muito fluida, e também para quem é iniciante é uma maravilha, né? Eu acho também que isso é uma percepção minha também, pessoal, dentro da história. O John Bunyan ele consegue explicar de uma forma que você consegue criar os cenários na sua mente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não leio desde novo, portanto tenho muita dificuldade quando eu pego livros de ficção, não consigo imaginar cenários. E neste livro eu consegui, justamente pela clareza que o John Bunyan nos dá dentro da sua escrita. E isso é muito importante, isso facilita bastante para quem tem essa dificuldade também, fica a dica, beleza? Mas vamos lá. Como eu disse, o livro ele basicamente vai falar do caminho que cristão irá seguir para alcançar a cidade celestial passando pela porta estreita. E aí, eu acho muito interessante porque o John Bunyan, e nesse aspecto torna-se ainda atual o livro, ele vai apresentar dificuldades da caminhada cristã. Então, o cristão, em determinado momento, ele vai passar pelo pântano do desespero, se eu não me engano. Ele vai passar por situações adversas. Ele vai encontrar pessoas que no começo vão começar a caminhar com ele. No entanto, em determinado momento, essas pessoas vão abandonar a fé, vão sair do caminho reto. Vai encontrar pessoas que vão tentar chegar mais rápido, tentando trapacear. E ele vai ver que isso não dá certo, mostrando que o caminho é um só, não existem desvios, não existem atalhos. Ele vai também encontrar pessoas que vão tentar desanimá-lo. E todas essas coisas, como vocês estão vendo, embora seja apresentada aqui num livro escrito em 1678, são coisas que acontecem em nosso dia.
ainda, né? Então você vai em algum momento ter um conhecido, um amigo seu que vai estar caminhando ao seu lado e vai se desviar porque não conseguiu manter a fé. Você vai ter alguém que vai olhar na sua cara e vai falar, pô, larga isso aí que você está fazendo não leva a nada. Você vai ter situações de desesperança, de dificuldade. Você vai sofrer perseguições. E tudo isso é apresentado dentro do livro. Claro, de uma forma, como eu disse, bem escancarada, assim, né? Com adjetivação e tudo mais. No entanto, é apresentado e eu acho que o John Bunyan ele consegue, dentro da sua proposta, fazer isso de uma forma muito prazerosa e muito eficiente. Então, é um livro muito interessante. Ele também vai, durante a sua caminhada, conhecer pessoas que vão caminhar com ele até o final, ou não, né? Eu vou deixar aqui em aberto justamente para não entregar toda a história, mas ele vai encontrar, por exemplo, fiel e ele vai encontrar esperançoso. São duas pessoas que vão caminhar com ele e por características próprias, tanto esperançoso quanto fiel, eles vão seguir a jornada. Eles vão realmente ter uma esperança de chegar na cidade celestial e o outro ele vai ser fiel, né? E aí um desses, infelizmente, por uma situação, talvez não chegue. Então eu não vou dizer qual é a situação e eu não vou dizer qual deles. Mas acontece ali uma situação onde, teoricamente, na nossa crença, ele vai sim alcançar seu objetivo. No entanto, ele não vai caminhar o caminho até o final. Algo impedirá que ele conclua este caminho, certo? É justamente uma situação de perseguição e para por aqui o spoiler. Que já foram vários dentro desse vídeo. Mas, enfim, pessoal, é uma leitura muito interessante, é uma leitura muito gostosa. Eu abaixei aqui para pegar o livro para vocês verem mais uma vez. É um livro de 200 e pouquinhas páginas. Eu abri aqui só para vocês verem mais ou menos o tamanho da letra. É 200 e pouquinhas mesmo? Até confirmar, porque é isso mesmo, 200 e poucas páginas. No finalzinho tem ali também uma explicação um pouquinho sobre a vida de John Bunyan. E eu deixo a recomendação para vocês, pessoal. É um livro muito gostoso de ler. E que, como eu disse, embora entregue sim alguns aspectos à sua idade, ele ainda assim é muito eficiente. Eu acho que ele ilustra perfeitamente a caminhada de um cristão. Eu acho que uma pessoa, por exemplo, eu não estou na igreja atualmente, mas uma pessoa que lê estando, eu acho que esse livro pode ser muito útil, pode ajudar bastante, beleza? Então deixa aqui a indicação do livro O Peregrino, do John Bunyan. Para quem não me conhece e veio por este livro para ver a resenha, eu faço resenha de muitos outros livros, principalmente livros de história. Eu sou formado em história. Tem livros religiosos também que eu resenho aqui no canal, porque eu já fui muito firme na igreja, hoje não estou. E também livros de vários outros aspectos de filosofia, assim por diante. Alguns livros até mais seculares, aí depende do livro que eu pegar para ler, tá? Enfim, são temas diversos e eu resenho eles aqui. Então se você gostou do meu conteúdo, quer ver algum outro, pode ver aí dentro da minha página. E se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar algum comentário. E é isso, muito obrigado pela atenção e um forte abraço.